Olá, que bom ter vocês conosco, Leonardo, Franceschi, Adriano Carvalhais, Henrique Gaio. Essa é a terceira mostra e seminário de dança do DANCEP, do Colégio Estadual do Paraná. O DANCEP integra a Escolinha de Arte do Colégio Estadual do Paraná, e vocês foram convidados para estar conosco nesse momento, para conversar sobre as poéticas do presente. O professor Fernando Nascimento fará a nossa mediação, juntamente comigo, que sou a Adriana Teles, professora também do DANCEP do Colégio Estadual do Paraná. O professor Fernando é o nosso coordenador lá no DANCEP, e vai falar um pouquinho agora sobre o objetivo da mostra. Gente, tudo bem com vocês? É um prazer poder criar esse momento de conversa, né, de diálogo, para que a gente possa pensar sobre essas nossas poéticas do presente. E uma das iniciativas de nós estarmos no terceiro seminário Mostra de Dança é fazer com que o conhecimento produzido dentro da educação básica ele possa dialogar com outros veículos, com outras possibilidades também. E uma questão que é bem importante para a gente é que esse seminário é a gente pensar no nosso presente. Né? Toda essa questão que a gente vem vivenciando, esse cenário de pandemia, esse cenário onde as pessoas tiveram que se reorganizar, se reestruturar e se conectar de outros formatos. Né? Então, para a gente, é muito importante a gente pensar nesse presente atual, como é que as pessoas, como é que as instituições, como que os espaços estão se reorganizando e de que forma eles estão se conectando a outras interfaces. Né? Então, para a gente é uma honra poder compartilhar esse momento com vocês e que a gente está iniciando esse processo durante o seminário. Nós teremos várias mesas com artistas, produtores culturais, atores, atrizes, bailarinos, bailarinas e várias pessoas aí para a gente pensar juntos e juntas o que está acontecendo no nosso presente. Então, queria agradecer a participação de todos e todas aqui com a gente, para a gente fazer esse bate-papo de uma forma bem bacana. A nossa sala está estruturada 10 minutos para cada participante, né? Nós vamos começar com o Leonardo Franceschi, que é conselheiro nacional e estadual de política cultural no estado do Paraná e no Brasil também. Então, Leonardo, eu gostaria que você começasse falando conosco a respeito de que corpo veste e conecta você nesse agora. Gostaríamos que você falasse desse corpo que se coloca como conselheiro nacional, estadual de política cultural no Brasil, em tempos tão adversos como este que nós estamos vivendo. Ok. Como já apresentado, né, Leonardo Franceschi Ferreira, meu nome artístico é Leonardo Ferreschi, tenho 41 anos, a minha formação é arte cênica, sou ator profissional, estou me formando arte educador, né, em artes visuais, formação pedagógica em artes visuais, e a minha trajetória de cultura, ela é intrínseca à minha infância. Né? Então, esse corpo que vos apresenta, a cultura se manifesta dentro dele já assim, desde o período aí da evolução da pueril, aí da infância mesmo. Né? Eu fiz ali uma escolha, né, de estudar as artes cênicas, justamente porque o expressar é algo que me excitava. Né? Porém, nessa época de faculdade, talvez eu não fosse assim tão maduro a ponto de entender a cultura como uma ferramenta política. Né? E depois da faculdade, interagindo com grupos, nós criamos o coletivo de ação cultural no município de Colombo, a Coacol, a partir desse grupo que eu, né, fui galgando, vamos dizer assim, primeiro
formamos o nosso sistema municipal de cultura, entendemos os processos, como funciona, a gente costuma atribuir, resumir, né, os sistemas ao CPF, né, que é Conselho, Plano e Fundo, né? Então, nós, ali no nosso município de Colombo, fomos entendendo os processos, a vontade política, a vontade da gestão, né? Por fim, né, com certa diplomacia, nós conseguimos aí convencer que valia a pena. Porém, nós não temos um fundo regulamentado ainda no município. Esse é o nosso maior desafio. Do Conselho Municipal, né, fomos aí também através da representatividade desse grupo, entendendo o processo de uma forma mais ampliada, e chegamos aí ao Conselho Estadual de Cultura, ao qual eu fui reeleito, né, segunda gestão, é o máximo assim, né, de uma atuação consecutiva. Eu já não posso mais ser conselheiro, a não ser que eu passe por um intervalo. E também dessa vivência, eu confesso para vocês que ainda nem era tanto o meu interesse, mas as articulações dentro do Conselho Estadual, com os companheiros e a própria gestão, fizeram um apelo que eu me candidatasse, né? Então, fiz toda uma frente ao qual eu consegui aí uma quantidade suficiente de votos e fui eleito. Eu acho que todos concordam que é um desafio enorme, né, nesse contexto cultural, de políticas culturais que a gente está vivendo. A minha posição, enquanto corpo, eu diria que ela é de mediação. Eu tento entender, né, as dificuldades do setor, né, público, tento integrá-las, né, claro, a cultura popular, a cultura erudita e a própria cultura de massa, que eu acredito, ao meu ver, é a que mais está presente no nosso dia a dia, né, por influência aí de uma indústria cultural que agrega aí valores que fogem um pouco da questão simbólica da cultura, né? Então, a questão antropológica da cultura, a importância antropológica da cultura, faço questão de dizer. Então, eu tento, através do meu grupo e das conversas com os conselhos, né, a buscar um ideal de convencimento que eu acredito que é o prisma da economia criativa, né? Quando você fala em números com gestões, você consegue, de certo modo, convencer, né? Você consegue amparar, através dos números, aí, a necessidade de ter uma estrutura cultural, né, que, claro, nosso foco, enquanto sociedade civil, é de trabalhar a dignidade da cultura, né, trazer a dignidade para os povos, trabalhar a identidade, as identidades culturais, né, trazer aí, enfim, absorver as questões humanas da cultura. E nós percebemos que na política pública, a impressão que nos passa é que essa questão humana não é secundária, né? Ela fica atrelada aí a um plano de importância bem inferior ao que merecia, né? Afinal de contas, a cultura ela agrega valores, por exemplo, para o turismo, né? É algo que pode beneficiar né, o interesse de outras pessoas virem conhecer o nosso país, conhecer nossa cultura. Ela gera, né, no cidadão, eu costumo dizer sempre, uma autoestima, né? Ele se sente indexado num meio, né? num sistema ao qual ele tem essa dignidade que eu falei anteriormente, que ele sente esse orgulho, né, de regional, vamos dizer assim, de ser brasileiro, de ser paranaense. No meu caso, eu sou curitibano, mas como atuo em Colombo, de ser colombense. Nos municípios, a gente percebe, por exemplo, dos 399 municípios do estado, apenas 83 declararam conselhos de cultura, que têm conselhos. Então, a gente vê que tem um interesse muito pequeno, né, em trabalhar aí de forma pública, né, uma gestão cultural. Então, a dificuldade mesmo nos municípios que eu vejo é justamente isso, a identidade, o orgulho né, do pertencimento daquele município. Né? Eu faço parte daquela localidade, enfim, daquela região. Né? A gente vê na televisão, por exemplo, a minha cidade, ela é conhecida como uma cidade que agrega muita violência, muita criminalidade, e não é a realidade que a gente vive. É óbvio que tem
um lado bom, todo município tem o seu lado bom, e acho que isso que tem que ser enaltecido. Isso a gente só vai agregar, só vai conseguir mesmo através do desenvolvimento cultural, né? Eu acho uma falha gigantesca quando um candidato ou um próprio político ignora a cultura, porque ela pode trazer um benefício para a gestão, ela traz um benefício muito palpável para a gestão, não só em termos de número. Eu vou repetir, essa questão da autoestima faz com que a pessoa se sinta né, dentro daquela cidade com esse orgulho que eu já citei. Então ela se sente, ela pertence àquele município, ela sente orgulho, né? E isso para o gestor é positivo, né? Porque ele, se um político, né, ele investe em cultura, investe em políticas públicas de cultura, é óbvio que ele vai ser apreciado por esse povo, né? Principalmente nos municípios menores. Assim. É claro que a gente não pode entender essa cultura como política de pão e circo, né? Como a gente sabe na história, a cultura ela foi utilizada dessa maneira, né? Por exemplo, na época dos romanos, né? Não é nesse sentido que eu estou me referindo, mas é no sentido de entender uma manifestação popular que está no anonimato, um artista que também está lá no anonimato, que pode ser empoderado ali naquele momento através de uma política de incentivo, né? Que ele consiga produzir, que ele tenha um espaço, um equipamento público onde ele possa apresentar os seus trabalhos, exibir os seus trabalhos, né? Então, a gente vive um cenário, na verdade, ideológico, né? Quando a gente se refere à ideologia, a gente se refere a algo positivo, a ideais, né? O que é ideal? O ideal é sempre algo avançado, algo, né, um desenvolvimento mais sublime. E essa gestão, né, de nível federal, ela coloca a ideologia como algo negativo. Então, assim, a cultura, ela tem uma ligação com a ideologia muito forte, muito específica, né, intrínseca, a ideologia dentro da cultura, né, porque são muitas possibilidades, são muitas expressões, né, e a gente vê que esse governo não está interessado, né, em promover essa dignidade do povo. Então, nós vivemos uma cultura que, ao meu ver, ela é elitista, né? Ela agrega um empoderamento de elite, né? A gente vê, e quando não, né, elitista, eu percebo, né, essa cultura como essa cultura de massa, vamos dizer assim, né, dentro dessa indústria cultural, que só nivela, né, só entende ela como algo atrelado ao consumo fácil, à economia, ao dinheiro, né? E a gente costuma, nosso grupo, utilizar a expressão o que é lixo comercial, né? Essa questão comercial, isso que é cultura. E nos estudos que eu tenho feito, eu estou participando daquele curso que o próprio Estado aqui está promovendo, com a Universidade de Ponta Grossa, nós fizemos um debate sobre o que é a cultura, né? O que é o relativismo cultural, o que a gente considera cultura, né? E daí a gente tem que partir do princípio que nem tudo que a gente gosta, né, é cultura. Tem muita coisa que a gente não gosta, que a gente tem que considerar cultura, né? Tem povos, por exemplo, que eles não trabalham a escrita, mas eles conseguem se comunicar. Então, já não pode dizer que, por exemplo, esse povo não tem cultura. Ele tem a cultura dentro da visão, né, de uma visão quando você se coloca no lugar deles, por exemplo. Então, entra muito essa questão da empatia também. Né? A gente aprende a olhar o outro, a entender o outro, qual que é o outro quer expressar, né? Qual é o conjunto de manifestações que o outro promove, como ele interpreta essas manifestações. E, às vezes, a gente parte justamente desse preconceito. Mas hoje a gente percebe que a cultura ela não agrega, por exemplo, questões poéticas, né? Nós não percebemos uma estrutura poética mais fundamentada, a gente vê letras fáceis, quando não com valores assim, né, que eu considero de certo modo negativo, como a sexualização, né? A gente vê aí músicas, a gente vê enfim, certas manifestações que eu, por exemplo, não gostaria que nossas crianças tivessem acesso, por exemplo, né?
Então, assim, é um conjunto de situações que o meu corpo ele dança. Ele dança diante de tudo isso que eu falei para vocês, né? Porque a gente não pode ter o preconceito, tem que ter o ideal da valorização, tem que fazer as pessoas entenderem que é muito importante, sim, elas terem essa representação, essa representatividade. Então, é um desafio muito grande, né? Eu não sei se eu consegui responder a pergunta à altura, mas o meu corpo dança. Dança no sentido de suar mesmo, né, é complicado. Sim, Léo, você traz questões muito pertinentes para pensar nessa mesa, né? Porque essa mesa, ela foi pensada nessa interlocução entre educação, cultura, tecnologias, corpo, as artes. Então, você traz essa questão da singularidade dos povos, que isso é importante, que precisa ser preservado, precisa ser compreendido na sua extensão. E acredito que o Henrique pode complementar isso, pensando no espaço que ele atua também. O Henrique Gaio, ele é ator, é produtor da Benedita Companhia de Teatro, também é gerente executivo no SESC Rio Negro. Então, ele tem um trabalho tanto lá na Benedita também, com a questão, né, da arte contemporânea, quanto no SESC, de trabalhar muito próximo da comunidade com as artes, né? Então, pensando nisso, Henrique, eu gostaria que você falasse que poética ilustre o seu momento atual. E como que você compreende a arte e a cultura sendo atravessada hoje pela tecnologia? Então, vamos lá. Como a Adriana me apresentou, eu faço parte da companhia da Benedita, companhia de teatro, e paralelamente eu também desenvolvo um trabalho à frente, um trabalho de gestão à frente de uma instituição que é de abrangência nacional, que é o SESC. Hoje eu trabalho especificamente em uma unidade do SESC na cidade de Rio Negro, onde eu faço a gerência executiva dessa unidade. O que é essa gerência executiva? É como se fosse a direção de uma escola. Sou responsável por todos os projetos desenvolvidos na instituição aqui na cidade. Então, nós temos uma abrangência do município de Rio Negro e também de outras 8 cidades que fazem parte aqui dessa nossa região, que são as cidades da Lapa, Quitandinha, Campo do Tenente, são cidades que são vizinhas aqui desse município. Mas eu já vinha desenvolvendo um trabalho também pelo SESC já há aproximadamente 10 anos, junto com toda a região metropolitana de Curitiba, em atividades pontuais. Hoje o SESC ele trabalha com programas de educação, de saúde, de lazer, esporte, assistência e também de cultura. Então existem vários projetos e a marca do SESC é muito famosa, é muito forte em todo o território nacional. Falando do SESC Paraná, nós temos um programa voltado especificamente para a educação e todas as demais atividades, elas convergem para o ensino, para a aprendizagem. Então, sempre pensando no trabalhador do comércio, que é o nosso público principal, mas nós não deixamos de atender também as demais pessoas, né, da comunidade, e sempre com ações educativas, né, visando o bem-estar das pessoas. Hoje eu não vou falar especificamente sobre o SESC ou sobre o trabalho desenvolvido, mas eu vou usar alguns exemplos que o SESC propõe aqui dentro da nossa realidade. Hoje eu estou aqui desenvolvendo um trabalho, qual é a poética que me move ou que me traduz nesse momento, é a do cuidado, a do zelo, pensando principalmente na questão do cuidado que a gente tem que ter. Claro, todo mundo já fala de higiene, de saúde, são todos os cuidados que todo mundo sabe que precisa ter, mas quando eu falo para uma instituição, quando eu falo para uma equipe que, querendo ou não, é liderada por mim, eu tenho que ter muito mais atenção nesse cuidado com essas pessoas. Para a equipe,
que vão estar à frente, que vão atender os nossos clientes, mas principalmente para as pessoas que frequentam, para os nossos clientes, para os nossos alunos. Então, a nossa poética o que vem desde que começou essa pandemia, o que vem traduzindo para nós esse momento é o cuidado que a gente tem que ter com as pessoas, e principalmente o respeito que nós temos que ter, porque eu trabalho com crianças, adolescentes, o público adulto e o público idoso. Se eu for colocar todo mundo sem me preocupar com essa questão da saúde, enfim, ou falar, não, tudo bem, pode vir, pode fazer, pode participar das atividades, eu vou estar colocando em risco tanto a nossa equipe que trabalha, como as pessoas aqui da comunidade. Aqui, a gente tem, então, essa primeira missão, essa premissa de cuidado da população e das atividades que nós propomos. Então, tudo que a gente faz é pautado nos decretos estaduais, nos decretos municipais, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, né? A atividade de dança que nós desenvolvemos aqui no Sesc de Rio Negro foi escolhida por ser a manifestação da dança, na verdade, ela poderíamos ter escolhido tanto as artes cênicas, o teatro, música ou cinema, mas a gente optou pelo ensino da dança como uma forma de representar o que já é aqui da cultura local, onde se valoriza muito o ensino dessas modalidades. Mas aí a gente está falando não só da dança como expressão artística, como expressão pessoal, né? Mas a gente está falando aquele passo que eu poderia dizer um pouco mais básico, que é assim, o que que eu preciso fazer, como que eu me movo, o que que eu faço para dizer alguma coisa através da dança. Então a gente opta por trabalhar com algumas modalidades específicas, como balé, jazz, e a gente traz também aqui as danças, vamos dizer, mais contemporâneas, né, o hip hop, a dança de rua, e nesse processo todo, ao longo desses 2 últimos anos, nós percebemos uma necessidade de intitular um momento, um horário, para ter uma dança livre, onde não necessariamente a pessoa precise precise conhecer a técnica do balé, do jazz ou da dança de salão, enfim, de algum ritmo específico, mas que ela possa ir e se divertir ou se descobrir. Então, essa foi a primeira configuração que nós tivemos. Nós temos uma professora que desenvolve essa atividade e essa demanda ela veio porque na região existem muitos festivais de dança. Então, são festivais que acontecem ao longo do ano, durante todo o ano, onde as academias, as escolas de dança, as escolas mesmo municipais, as escolas públicas, os alunos se preparam com coreografias para serem apresentadas para esse público. Então já é tradicional, já faz parte da cultura, né? E aí foi com esse foco que nós optamos por valorizar e trazer os cursos de dança, né? Que dentro do Sesc nós chamamos de laboratórios culturais. Então existem os laboratórios culturais de outras modalidades, mas aqui nós trabalhamos especificamente com a dança. A partir de março, quando nós suspendemos as atividades, foi necessário que se reinventar. Acho que isso para todo mundo, né? Não é novidade nenhuma essa palavra, né? A gente ter que rever e se reinventar. Então, a nossa professora, a nossa orientadora de dança, ela, por espontânea vontade, ela preferiu, conversando, né? A gente chegou num acordo e ela falou assim: eu vou fazer para as minhas alunas, para os meus alunos, eu vou fazer vídeos e mandar para eles por WhatsApp. Então, toda semana, na segunda-feira, ela fazia os vídeos
da turma de balé, baby class, na terça era para o jazz, na quarta era para dança livre, enfim. Ela foi criando um cronograma com toda a sequência daquela aula que ela daria presencialmente, e aí ela resolveu fazer em pequenos vídeos para que as pessoas praticassem em casa, com o intuito de não perder o vínculo com essas pessoas, com esses alunos, e de fazer com que elas pudessem, que elas continuassem explorando aquela expressividade, né? Enfim, porque a gente acabou descobrindo ao longo desse tempo que as pessoas acabam ficando muito ansiosas, ficam muito preocupadas e às vezes não sabem o que fazer. Então, aquele momento é o momento onde elas podem utilizar como uma válvula de escape ou de se reconectar, né? E com o público infantil, nós tivemos um retorno muito bacana, porque as mães acabavam gravando as aulas, né, as filhas fazendo as atividades, e a professora propunha um desafio para elas também. Então, olha, na próxima aula, durante essa semana, você tem que gravar pelo menos uma parte da coreografia ou alguma coisa específica. Então, era um desafio que elas tinham que fazer, gravando, de 2 minutos no máximo, e mandar para a professora. Foi uma maneira de se criar esse vínculo para a gente poder despertar também neles essa vontade de que tanto a dança como a arte, de uma maneira geral, ela pudesse estar presente nas nossas vidas. E aí, se a gente falar de criança, né, que já tem as suas atividades, já tem as suas tarefas, já tem a sua rotina, já existia uma rotina, né, de escola, casa, tarefa de casa e ajuda, né, nas tarefas, e de repente ela se vê numa outra rotina, onde ela não pode sair, não pode fazer nada. Essa foi uma alternativa que até então a gente conseguiu ter um bom diálogo e um bom relacionamento com esses pais e principalmente com as crianças, né? Eu falo até então porque agora, a partir da próxima semana, talvez a gente já reformule isso, porque isso foi uma iniciativa local. Falando do Sesc Paraná, existiam outras atividades, mas não era nada formalizado, né? Então, existe uma proposta chamada Sesc em Casa, ou Fica em Casa, onde você, acessando o YouTube do Sesc, existem vários vídeos, várias atividades que você pode praticar em casa, independente de ser cliente, de participar das atividades ou não. Aqui no Paraná a gente tem esse programa, né? Eu vejo que o Sesc São Paulo também desenvolve já atividades artísticas, né? Tanto apresentações teatrais, vamos dizer assim, né? Que a gente não pode considerar que é teatro mesmo, porque a gente não tem a interação do público com o ator, com o artista, mas são apresentações musicais também, enfim. O Sesc São Paulo vem desenvolvendo um trabalho bem bacana em relação a isso. Eu acho que o desafio principal do que a gente vem encontrando nessa nova configuração de tecnologia que a gente vem atravessando, principalmente são as limitações que a tecnologia nos impõe. Então, para uma reunião simples como essa, a gente que já tem um pouquinho mais de conhecimento, enfim, que já consegue se articular melhor, já é difícil. Então, eu penso para uma pessoa que, de repente, é uma família, que você tem lá tem o pai, a mãe, tem duas crianças, ou enfim, você tem qualquer configuração familiar onde você tem uma rotina e você não tem tanto acesso à internet, você só tem um celular e a internet com o pacote de dados, que daqui a pouco acaba se você ficar assistindo muito vídeo, se você acaba utilizando muito. Então, como driblar isso? Por isso que a gente optou por fazer vídeos menores e ter uma interação também por telefone com os nossos alunos, mas a gente sabe que não é fácil, porque chegou um momento, agora nas últimas semanas, em que a gente não estava tendo retorno nenhum. O retorno era muito pouco, porque a mãe tinha que voltar a trabalhar, a criança já tinha as tarefas da escola também para fazer, e a prioridade nesse momento era acompanhar as atividades escolares,
Os pais também, às vezes, fazendo trabalho em casa, precisavam utilizar o computador ou o celular. Então, isso tudo limitou muito o nosso trabalho e o nosso diálogo com a comunidade. Eu acho que a gente conseguiu, nesses primeiros momentos, nesses primeiros vídeos, desenvolver um bom relacionamento. Mas agora o desafio daqui para frente, ele vai se tornar um pouco mais complexo, porque agora a gente já conhece, já sabe que existem ferramentas, aplicativos, formas de se comunicar e de se relacionar diferente. O novo normal agora é esse que a gente está vivendo, mas ainda assim a gente sabe que não é todo mundo, não é existe uma grande parcela da população que ainda não vai conseguir ter esse acesso e vai ficar muito restrita às suas condições, às vezes financeiras e, enfim, da própria configuração familiar ali, de como que você vai se organizar no momento para você assistir com qualidade uma aula de dança ou qualquer outra atividade que você venha desenvolver por meio da tecnologia. Então, esse é um grande desafio que a gente tem. Mas, para fechar, a questão que a gente sempre se pautou e sempre se perguntou assim, qual o cuidado que eu estou tendo quando eu vou fazer essa comunicação, esses vídeos, essas propostas, como será que a pessoa está se sentindo, como que ela vai receber essas notícias, esses vídeos, será que ela está disponível no momento que eu marco com ela para poder fazer essa aula, por exemplo? Ou será que ela vai assistir no momento que ela está mais tranquila, relaxada, e isso pode ser de madrugada, ou de manhã, 7 horas da manhã, enfim. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, tanto com os profissionais que estão desenvolvendo as atividades, como com o público que está recebendo uma quantidade gigantesca de informações. Então, acho que é isso. Esse é um resumo, né, um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Obrigada, Henrique. Eu acho que com esse link que você coloca em relação ao cuidado, à educação, acho que o professor Fernando agora pode estender isso, a questão, para o Adriano. Eu até queria aproveitar e fazer um comentário da fala do Henrique, que ele traz uma coisa que eu acho fundamental a gente discutir, que é a questão da presença, né? Hoje, os formatos da presença, eles se estabelecerão de formatos outros que a gente ainda não sabe, né? Porque você tem muitas variantes aí para que essa presença se estabeleça. E uma outra questão que eu achei muito legal, Henrique, durante a tua fala, é a questão do vínculo. Como que a gente estabelece um vínculo, de que forma que o afeto, né, que é um vínculo muito forte, ele permanece. E quando você tem essa relação estudante, professor, professora, essa relação ela é muito forte. Então, sempre nós temos aí esses guerreiros e essas guerreiras, esses professores e professoras que correm atrás de outros caminhos para desenvolver essa conexão com os nossos estudantes, né? Eu acho que isso é muito bacana, né? Então, dando continuidade... Fernando, sim. Só se você me permitir, só mais um adendo que eu acabei de lembrar aqui. Quando a nossa orientadora, ela estava comentando comigo essa semana, inclusive, o desafio que foi para ela criar as aulas, para ela gravar todos os vídeos. Por mais que fossem vídeos curtos de 1, 2 minutos, para ela tem uma filha pequena, ela tem cachorro em casa, sim, ela não tinha tanto espaço para poder gravar as aulas, então ela tinha que ficar com alguém cuidando da filha, prender o cachorro lá no quintal ou em outro lugar, afastar os móveis, ter uma câmera para que conseguisse gravar e tivesse memória. Então tudo isso também acabou atrapalhando ou, na verdade, sendo um desafio que ela superou, e hoje, se a gente pedir para fazer qualquer vídeo, ela tira de letra. Então, em nome desse vínculo, ela conseguiu desenvolver uma atividade que foi fantástica. Era isso. Que bacana, muito legal. Então, queria fazer uma pergunta para o Adriano, né? Adriano, então, para a gente pensar um pouquinho, quais são as suas poéticas do presente agora, né? E em que medida essas poéticas auxiliam para a compreensão do momento atual?
E como que você pensa na realidade da educação, do corpo, da tecnologia e da cultura? Eu estava ouvindo o Henrique, ouvindo as outras falas, enfim, fiquei pensando na questão primeira, em relação às poéticas presentes, estava pensando qual é a minha poética e como a minha poética interage com essas poéticas presentes, essas poéticas que vão se apresentando. Porque a arte ela é um reflexo do tempo que ela está, né? E a arte ela vai se misturando e ela vai dando um jeito, e ela vai abrindo brecha, porque a arte é isso, né? A arte ela invade nesse sentido, né? Daí eu fiquei pensando qual é a minha poética e como ela foi se construindo ao longo da minha história, ao longo das pessoas que foram contribuindo para as minhas vivências, né? E até chegar hoje adulto, professor de arte, ator, artista, tem uma companhia também, a Benedita, a companhia de teatro, que a gente também está ali pensando essas questões todas. Mas eu vejo assim que essa quarentena, esse momento agora, na realidade, ele é positivo no sentido assim, ele nos lançou para um passo para o futuro, que na realidade nós já devíamos ter dado há muito tempo. A grande crise, na realidade, nesse momento, não é integrar as poéticas presentes, mas é como a gente, por que a gente já não vem trabalhando essas poéticas já há um longo tempo? Porque essas ferramentas todas, elas já estavam aí. Só que daí, de repente, elas chegam. E de uma hora para outra, você que nunca viu aquilo, você tem que aprender a lidar. Sejam os professores, professoras, alunos, alunas, todo mundo tem que tentar se integrar a esse novo, essa nova configuração, né? E a escola, nesse sentido, a arte sempre tem que abrir espaço, né? Na escola, brigar por espaços, sempre isso é constante. E a arte, como a filosofia, a sociologia, eu sempre acho que são janelas de respiro. São janelas que estão aí, que ainda você consegue arejar o ambiente de alguma forma, porque a gente está muito formatado. A escola está muito cadavérica. A escola precisa se agilizar, estar atenta a criar esses vínculos, a criar esses afetos, né? Eu percebi agora com essa nova configuração, com essa nova situação, com o acesso dos poucos alunos que estão acessando essa ferramenta nova, que é o Google Classroom, eu pude fazer um comparativo da minha relação com eles, que são alunos meus. Trabalho muito com ensino médio, mas eu tenho alunos que são alunos meus desde o nono ano. Então, assim, eu já estou no terceiro ano acompanhando essas pessoas. E eu vi que, assim, no momento que eu substituí uma atividade que havia lá das aulas Paraná e tal, e eu coloquei uma atividade que era dentro de como nós estávamos trabalhando, eu percebi, isso com os terceiros anos, que houve uma participação maior em massa, mas isso só aconteceu em função do vínculo pré-existente. Senão não existiria. Porque esse meio, essa interface, ela precisa de afeto, ela é um complemento. Ela é um complemento. Ela não substitui o presencial. Ela não substitui o toque, o tátil, o concreto. Nós, enquanto artistas, a gente pode até trabalhar com essa imaterialidade, como um projeto de arte, como uma ferramenta a mais. Mas a gente precisa desse vínculo, desse contato. E eu não consigo excluir as coisas no sentido assim, eu sou um professor de arte, mas eu sou artista também. Então, quando eu entro em sala de aula, as duas coisas estão muito integradas. E, automaticamente, eu fico tentando entender essa situação nova, o lugar da escola, a educação e a arte, como ainda um grande grito de socorro. Socorro, precisamos acordar, precisamos sair de um estado de anestesia. A gente está muito anestesiado e a escola precisa de uma poética urgente. A escola não tem poética. O dia que a escola começar a ter uma poética,
ela vai começar a entender que esse lugar não é um lugar de uma disciplina parada lá no século XIX, né? É um outro lugar de entendimento, de fala, de autoridade, sim, mas não de autoritarismo, de encontro, de pulsação, de algo vibrante, algo conectado com o nosso tempo, com com as coisas que estão acontecendo aí, e não conteudista ao extremo, onde você fica lá vendo coisas que você pode abrir o Google ali, quem tem acesso, né? Como o próprio Henrique falou, essa situação também veio deflagrar o quanto o nosso país ele é desigual nas oportunidades e o quanto as pessoas não têm acesso a uma internet, não tem, o quanto as pessoas não têm nem saneamento básico, o que dirá ter acesso a uma ferramenta como essa, que é artigo de luxo para muitos. Então, como que a gente, enquanto escola, enquanto educador, enquanto artista, a gente vai conseguir suprir isso e fazer com que todas as pessoas possam ter as suas poéticas desenvolvidas? Não só no sentido estético, né, que a arte a gente trabalha a poética no sentido estético, mas como que eu posso fazer com o meu aluno, a minha aluna, meu colega, professor, professora, a gente descubra qual que é a nossa poética, o que que nos move, o que que faz com que a gente tenha aquela, apesar de tudo, porque não é fácil, não somos missionários, mas apesar de tudo, como que a gente consegue ainda ter essa força e querer de alguma forma contribuir para esse estado de estesia, de amplitude, né? Que a pessoa possa dizer, poxa, eu estou aqui no mundo e estou sensível a tudo que está acontecendo, eu afeto e sou afetado por tudo. Né? Acho que quando a escola conseguir isso, quando a gente conseguir isso, nossa, é um caminho assim maravilhoso, porque a gente tem poucos momentos assim, né? Nós que somos professores, a gente tem momentos tão maravilhosos com alguns alunos e alunas que daí a gente diz, poxa, vale a pena. Valeu a pena. É um, mas tudo bem. Mas que bom, eu consegui de alguma forma, a gente conseguiu trocar. E eu acho que é isso, acho e o corpo está muito presente, porque o nosso corpo é um corpo político, né? É um corpo atuante e político não no sentido partidário, mas no sentido assim de posição. Nós temos que nos posicionar, todos nós, alunos, alunas, pais, mães, escola, pedagogo, todo mundo. A gente não pode mais ficar em cima do muro. A gente tem que sair desse lugar de um discurso e de fakes numéricos de uma escola atrelada a burocracias, né? Quando a gente entender esse lugar, e a arte, que bom que a arte existe, porque ela nos salva, ela faz com que a gente, e não é puxando brasa para a nossa sardinha, que a gente é ligado à arte, né? Mas assim, porque a arte realmente, a arte como a filosofia, a sociologia, ela faz, poxa, peraí, vamos sair dessa caixinha, gente. Vamos tentar, de alguma forma, descobrir outras possibilidades, ou até resgatar outras que já existiam, que também são importantes. Se Né? colocar no lugar do outro também, né? Isso, empatia, você se colocar, não é ser o outro, porque isso é impulso, mas é se colocar no lugar, você desenvolver essa tua sensibilidade para você, assim, primeiro, para você, para o teu corpo, para quem você é, para tuas poéticas, e para você poder estar inteiro nisso. Na medida que você está inteiro nisso, você consegue ter um olhar para o outro também. Isso enquanto professor também eu falo, porque eu acho que tem muitos professores e professoras maravilhosos, independente se é da área de arte, que estão aí, ó, abrindo as janelas para que entre ar. Então, assim, a gente tem, a escola pública é maravilhosa, ela é maravilhosa, tem muita gente boa. Então, acho que nesse sentido, a arte e o que está acontecendo agora, ele veio para fazer com que a gente, espera aí, precisamos nos repensar. Com afeto, mas precisamos nos repensar. Então, acho que esse lugar é um lugar assim que eu espero que, passando tudo isso, pelo menos para algumas pessoas, não vou ser tão ingênuo também, porque infelizmente a gente sabe que não são todos, mas para que uma grande maioria, algo que tenha sido significativo mesmo, ela consiga ressignificar. Desde casa, desde o núcleo familiar, as relações de afeto, até as relações externas, a relação com o trabalho, a relação com a qualidade de vida. Eu acho que a arte, ela nos ajuda a ir para esse caminho.
Eu fui indo, né? Nem sei se eu respondi essa pergunta, mas eu vou. Foi Né, ótimo, muito bacana. É tão gostoso, né? Eu acho que nutre a gente ouvir um professor e um artista falando com tanta propriedade. Porque essa propriedade não está só no seu discurso, ela está no seu corpo como um todo. E a gente consegue ver isso daqui, né? A gente consegue se conectar daqui. Então, é muito importante que esse corpo, assim como o Léo trouxe, a gente possa se apropriar desse corpo político, que a gente possa criar pontes, seja com o SESC, com o SENAI, com todos que pensam na ação cultural e na ação humana, né? Então, acho que isso é fundamental. E você traz uma coisa que eu achei, assim, fantástica. A escola, a arte, ela cria essas janelas de respiro, né? Eu acho que pela primeira vez nós estamos parando para entender a importância da arte, porque a gente é ela que está conectando, é ela que está mostrando e fazendo com que as pessoas entendam a sua importância, porque ela sempre esteve tão presente nos nossos dias a dia, né? Que a gente nunca parou para perceber a sua falta. E a falta dela, ela é tão séria que faz com que as pessoas caminhem para dentro de si, né? Busquem esse afeto, busquem essa sensibilidade e busquem se conectar às outras, né? Acho que a gente tem ainda mais 6 minutinhos para a gente finalizar aí essa mesa, que eu espero que em breve a gente possa fazê-la de forma presencial, né? Se abraçando, se tocando, né? Percebendo o outro do nosso lado. Eu gostaria, né, pensando nessas conexões que tanto o Léo trouxe, o Henry, o Adri, dessa questão ética e estética, né, entre cultura, educação, tecnologia, a questão do corpo. Eu gostaria que vocês colocassem uma palavra, assim, para a gente fechar. Como é que vocês vislumbram, né, esse corpo, que é o corpo de vocês também, situado nisso tudo que nós estamos vivendo? Como vocês definiriam em uma palavra? Começando pelo Léo. Considerando as minhas, vamos dizer assim, andanças, né, aonde eu me movo né, enfim, eu prefiro resumir a minha palavra em representatividade, né? Eu acho que isso é coerente, né? Representar o outro, olhar para o outro e trazer a voz do outro, né? Ressignificar ali as expressões, empoderar coletivos, empoderar, né, ações aí que promovam sempre a questão humana, né? Que acho que está intrínseca à arte. Então, para mim, eu vivo representatividade. Bacana. Henry, por favor. Obrigada, Léo. Eu vou dizer, na verdade, não uma palavra, mas uma expressão que, para mim, seria um estado de alerta comunitário, no sentido de que a gente precisa estar atento a todos os movimentos, a todas as manifestações e a todas as mudanças, mas não só no nosso ambiente, no nosso mundinho, mas sim no coletivo. Perfeito, perfeito. Adri, por favor. Eu vou dizer um trechinho bem rápido de um poema da Elisa Lucinda. A Elisa Lucinda escreveu, ela fala aqui homens, mas a gente pode entender homens e mulheres, né? Gatos, heróis, artistas, príncipes e foliões, façam todas suas inscrições. Sim, vestirei vermelho, carmim e escarlate. O homem que hoje amar encontrará outro lá dentro, pois que o mate. É isso que eu tenho a dizer. A gente precisa encontrar algo novo. Bem, obrigada, meninos. Muito obrigada pela presença de vocês. Nossa, muito bacana. Então, a gente encerra por aqui. Agradeço mais uma vez a presença de vocês e essa presença virtual, que ela se torne uma presença, eu não diria real, mas uma presença de corpos próximos, né? Que a gente possa se aproximar cada vez mais. E que esse seja o começo de um diálogo aí longo e que a gente possa aí unir forças para que a gente possa fazer que cada vez mais essa dança que move o mundo, que move a gente, que move as nossas crenças e as nossas vontades, chegue a todos e a todas. Então isso para mim eu acho que é bem bacana. Então agradecer a contribuição de vocês, esperar que esse momento passe logo e que a gente retorne com contato
com afeto, como eu amei todas as questões que vocês trouxeram, mas que a gente possa repercutir cada vez mais a importância da arte, da dança, do movimento, e que o humano seja a base, ok? Pessoal, muito obrigado, termino aqui então, e em breve eu convido vocês para um bate-papo presencial, tá joia? Um abraço. Gente, boa noite, um beijo a todos.